o Talmud ele é dividido. É o quê? O senhor falou que o Talmud ele é dividido em duas partes. Isso. É meio que parecido como o Novo e Velho Testamento, mais ou menos? Não. O Talmud, ele é uma coleção de tradição oral. O que é isso? Vou dar um exemplo. No Brasil, qual é a algo que é comum, né, a quem é cristão no Brasil? Cristão não bebe. Então, suponhamos que eu vá pegar, né, e pegar todos esses costumes que são orais, né, que não estão escritos na Bíblia, mas fazem parte da nossa prática diária, e eu vou botar num documento. Um deles seria, né, cristão não bebe bebida alcoólica. Isso é a tradição oral. Peguei e botei no papel. E aí, em cima disso, eu faço um comentário. Por que o cristão não bebe? O cristão não bebe porque a bebida tira o bom senso, e o cristão, quando bebe, ele perde a razão, e a bebida pode levar ao vício, e o vício vai levar a uma má qualidade de vida, e o cristão, tendo uma má qualidade de vida por causa do vício, está dando mau testemunho. Então, eu peguei uma tradição oral, primeira parte. E dessa tradição oral, eu fiz um comentário, segunda parte. O Talmud é isso, entendeu? Eu tenho a tradição oral numa parte e o comentário dessa tradição oral na segunda parte. Deu para entender? Deu sim, professor. Então, esse Docefat, é isso que você fala? Então, isso aí é como se fosse uma melhoria da primeira parte, que é o... É um comentário do comentário do comentário, entendeu? Ah, tá. É mais comentário ainda, entendeu? Que aí seria uma... Por que o cristão não bebe? O cristão não bebe porque o diabo influencia quem bebe, né? Aí o diabo influenciando o cristão está sob domínio do diabo e não de Deus. Aí eu estou comentando o comentário que foi feito do comentário. Seria mais isso. Então, os judeus, eles seguem tudo isso que eles escreveram, né, devido às leis que eles estabeleceram como valores, né? Então, eles escreveram aquilo, então quem é judeu, né, na sua prática, tem que vivenciar o Talmud. Teoricamente, isso serviria para a prática religiosa, diária e ética dele. Teoricamente, sim. Mas seria a mesma coisa de que dizer que o cristão deveria viver o Novo Testamento. E nem todo cristão vive o Novo Testamento. Nem todo cristão quer perdoar a pessoa que passou ele para trás. Tem cristão aí cheio de rancor, que vive com mágoazinha do irmão ou da irmã. Tem cristão fofoqueiro. Né? Então, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Né? Tem cristão fazendo oração contrária. Exatamente, aí, bem lembrado, tem cristão que faz oração contrária, entendeu? Então, assim, você tem a teoria que está ali, né? Mas a prática realmente é outra coisa, né? E aí também não dá para generalizar, dizer que todo judeu faz ou todo judeu não faz, né? Seria a mesma coisa que dizer que todo cristão faz ou não determinada coisa, certo? Respondeu? Respondeu sim, professor. Beleza, tá. Então vamos lá, vamos continuar aí. Deixa eu botar aqui. Estão vendo aí, né? Estão vendo aí o slide? Estou sim. Então vamos lá, o Sim, próximo aí. Ó. O próximo é a Vulgata. A Vulgata é um texto, né, importante, tem mais a ver com o cristianismo, mas, como eu falei lá no início da aula, a ideia hoje é apresentar textos, entre aspas, extrabíblicos, né? Diferentes da Bíblia, mas que influenciam a nossa interpretação e a nossa visão da Bíblia. Na primeira parte, nós vimos
dois ali, né, judaicos, agora eu vou falar de um que é cristão, certo? O que é a Vulgata? É a tradição para o latim da Bíblia, escrita entre os fins do século IV e início do século V por São Jerônimo, a pedido do bispo Damaso, né, Damaso I, que foi usada pela Igreja Cristã e ainda é muito respeitada. Não sei se vocês lembram, né, no século XVI, né, ali o cume da Reforma Protestante, as missas eram em latim, né, e a Bíblia era lida em latim. Você não lia na língua do povo. Depois da Reforma Protestante, a Bíblia passou a ser traduzida para a língua corrente do povo. No caso da Alemanha, o alemão, na Inglaterra, o inglês, né? A Bíblia inglesa foi traduzida para o português. A primeira tradução da Bíblia em português foi do inglês para o português. Aí depois, né, foi melhorando, veio do grego e do hebraico para o português. Mas, ainda que as Bíblias eram em português ou em língua corrente, no Brasil, até pouco tempo, era comum nós termos a leitura da Bíblia em latim na Igreja Católica, né? E o latim ainda é aprendido nos seminários católicos, por causa da influência aí da Vulgata, né? Que foi um texto muito usado, né, pelos cristãos aí, né? Nos seus primeiros séculos, a Igreja serviu-se, sobretudo, da língua grega. Foi nesta língua que foi escrito todo o Novo Testamento, incluindo a Carta aos Romanos de São Paulo. Bem como muitos escritos cristãos. Tá São Paulo aí, porque eu tirei de um site, tá? Mas para mim, Paulo não é santo em lugar nenhum, tá? Só para que ele dá. Depois, no final, eu coloco a fonte de onde eu tirei, tá? No século IV, a situação já havia mudado. E é então que o importante biblista, São Jerônimo, né, traduz pelo menos o Antigo Testamento para o latim e revê a Vetus Latina. A Vulgata foi produzida para ser mais exata e mais fácil de compreender do que suas predecessoras. A gente já falou da Septuaginta, né? Septuaginta é o Antigo Testamento em grego, certo? Eu já até mostrei isso para vocês aqui, ó. Se você ver, está aqui, ó, em grego, né? Esse é o Antigo Testamento, né? É a Septuaginta. Então, a Vulgata era usada junto com a Septuaginta, né? Foi a primeira e, por séculos, a única versão da Bíblia que verteu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. Então, a Vulgata ela era a tradução latina direto do texto massorético, ou seja, do texto hebraico. Algumas traduções faziam o seguinte: ao invés de irem no texto massorético para fazer suas versões, iam na Septuaginta. Só que a Septuaginta, né, como já comentamos algumas vezes, é uma tradução do texto hebraico. E toda tradução acaba gerando, né, uma interpretação. E aí não era muito preciso. Então, a igreja, nos primeiros séculos, e é nesse momento, não tem diferença entre igreja católica e igreja romana, ela preferiu a Vulgata, porque seria mais confiável, né, digamos assim. Ricardo, e hoje? O que é mais confiável? Hoje você aprende hebraico no seminário para você fazer a sua tradução mais confiável. Então, o que é mais confiável hoje? É você tomar vergonha na cara, prestar atenção nas aulas de hebraico e fazer a sua tradução. Entendeu? Isso que é mais confiável. Por quê? Porque todas as outras traduções são interpretações. Então, você também tem a sua, assim como outros também podem ter a deles. Então, o melhor texto para a gente é o texto hebraico e o texto grego. E é por isso que a gente aprende grego e hebraico no seminário, para a gente poder caminhar aí sem depender dos outros. Entendeu? Então, Juarez, vai aprender hebraico. Vamos lá. Ó, Halakha e Hagadá, né, que eu tinha falado aí.
a Haggadah, né, desse livrinho aqui, ó, vou tirar uma foto, vou voltar lá no grupo. Tem vários, tá? Várias Haggadahs, né? Aí tem aqui a explicaçãozinha dizendo o que é cada uma. Eu vou ler depois aqui a Haggadah. Halaká indica qual deve ser o caminho certo a seguir para levar uma vida de acordo com os preceitos da Torá, tanto na escrita como na oral. Então, o que é a Halaká? É mais uma série de comentários sobre a Torá, sobre a lei. Então, ó, eu tenho um Talmud, eu tenho a Mishnah, eu tenho um Talmud. Dentro do Talmud, eu tenho Mishnah e Gemara. Fora o Talmud, eu tenho a Tosefta, que é um comentário da Mishnah que está no Talmud. Fora esses, eu tenho a Halaká, que é um comentário da Torá. Deu para entender? A gente tem muito comentário de comentário dentro da tradição judaica. E é por isso que os embates de Jesus com os rabinos, os fariseus, os escribas no Novo Testamento são tão fortes. Porque, assim, se você reparar, você lê lá o Antigo Testamento, pô, não é tão difícil entender assim, ó, não matarás. É para não matar, ora. Acabou. Não roubarás. É para não roubar. Mas os caras inventavam tanta coisa que tinha brecha para matar, tinha brecha para roubar. Parecia até advogado, que arruma brecha em tudo quanto é lei. Né, ô Juarez? Né? A arte do direito. A arte do direito de arrumar brecha ali, o rabino era a mesma coisa. O cara estava ali, ó. E aí Jesus está batendo de frente. Por quê? Porque tem coisa que é óbvio, que é direto. Mas é tanto comentário, que aí eles abusavam disso, certo? Então é um cuidado que a gente precisa ter aí. E a Haggadah é uma coleção de textos escolhidos da Bíblia e do Talmud que facilita a celebração da liturgia familiar nas 2 primeiras noites do Peshá. Peshá é Páscoa, tá? Tá aqui transliterado, mas é Páscoa. Durante as refeições festivas. Lembrando que a Páscoa para o judeu é a celebração da libertação do Egito. Não tem nada a ver com... Né? A gente já até falou isso aqui, né? A irmã, eu não lembro qual é a irmã aí que não come ovo de Páscoa, né? Que tem trauma aí, porque coelho não coloca ovo, ela não come, né? Não come chocolate, né? Mas para o cristão, Páscoa é a ressurreição, né? É uma releitura aí da celebração judaica. Para o judeu, o Peshá, a Páscoa, é a celebração da libertação do Egito. Tá? Eu vou ler para vocês aqui um trecho aqui da Haggadah sobre o paraíso perdido. Vamos ver. Como é que é grande aqui? Só pegar um pedaço aqui. Tem um negócio que não tem muito sentido. Ó, falando sobre a queda. Calma aí, tem alguém querendo entrar aqui. Vamos lá. Ó, a queda. Isso é uma Haggadah sobre o texto da queda. A esta altura, Eva não podia dizer para si mesma outra coisa a não ser: tudo o que o meu Senhor, assim se referia a Adão, me ordenou é pura mentira. Decidiu, por isso, seguir o conselho da serpente. Contudo, não se sentia com coragem de desobedecer completamente o mandamento de Deus. Por isso, fez um pacto com a sua consciência. Disse para si mesma: Deus me disse para não comer do fruto. E a serpente, ao contrário, me disse para dele comer. Farei um pacto e experimentarei somente um pedaço da casca. Ó, onde está isso em Gênesis? Em lugar nenhum. Mas eu tenho uma Haggadah sobre Gênesis 3 que o judeu tirou da cabeça dele. Né? Que a Eva comeu a casca do fruto. Aí você vai dizer: ih, Ricardo, o que era o fruto? Era a maçã, tinha casca. Podia ser a melancia, gente, porque melancia também tem casca, né? Podia ser qualquer coisa.
Então, a Haggadah, você observa aqui pelo que eu li, ela é o quê? É um comentário. O cara vai lá, acha que pode comentar o que ele está na cabeça dele e inventa aí um comentário. Só que ele é um rabino, é uma pessoa que, né, tem autoridade espiritual, legal, e as pessoas ouvem isso e transmitem isso. E brincadeiras à parte, é isso aí. É interpretação em cima de interpretação, em cima de interpretação. Aí você vai dizer, o judeu é muito louco. Nós, cristãos... Nós não, né? Os cristãos por aí, que eu não faço não, mas os cristãos por aí fazem a mesma coisa. O cara lê lá, porque vou te dar a coroa da vida. Aí você acha que vai chegar no céu, vai receber uma coroa cheia de diamantes. Aí você acha que vai receber o galardão. Você acha que vai receber um cetro com uma esmeralda lá, que é o galardão, é o prêmio. A gente vai criando histórias, né, em cima da nossa cultura, em cima das nossas perspectivas. Haggadah é isso aí, ó. Entendeu? Você está vendo que é um comentário em cima do texto bíblico. Isso era usado onde? Eles liam isso, né, para ilustrar, né, para dar vida aí ao texto bíblico. Ricardo, qual a validade disso? Doutrinária nenhuma. Agora, cultural, para a gente é importante. E lembrando também para a gente entender, né, o imaginário dos judeus, né, nesse primeiro momento de contato aí com as escrituras, como lidavam. Né? Porque a lei em si ela é seca, ela é fria, né? E esse tipo de comentário ajuda a dar vida. Então, naquela época, a gente não tinha televisão, não tinha rádio, né? Não tinha um computador, não tinha internet para ilustrar, né? Essas coisas. Então, essas histórias é o que iam ilustrando, iam dando vida à mensagem do texto bíblico. Era feito de boa intenção, tá, gente? Não era feito com má intenção. A ideia era tornar a coisa prática, viva, né? Ali para o dia a dia e tal. Então, isso é legal. Só que aí, né, como sempre tem aí um pilantra no meio, né, o pessoal usava isso para oprimir também, que era muito ruim. Deu para entender, então, gente? Halaká e Haggadah? Tranquilo? Professor, você pode tirar uma dúvida aí? O senhor falou isso sobre galardão? Ah, Você foi falar sobre galardão aí o senhor falou que não, tem muitas questões aí, mas eu não. O que o senhor pensa sobre isso, rapidinho? Porque, assim, o senhor falou que muitos pensam que é isso. Eu nunca me inteirei muito profundo sobre essa questão de galardão, não, mas eu já vi muitas não pessoas. tem muita profundidade, não, irmão. Galardão é a vida eterna, ponto, só isso, mais nada. O pessoal diz que o galardão vai ser uma coroa com pedrinha. Eu passei uma vida muito difícil, vou ganhar 5 pedrinhas na minha coroa. Que o galardão é que eu vou morar na Zona Sul, na Barra da Tijuca, lá do céu, em Miami, lá do céu. Aí o outro que foi muito pecador, mas está salvo, vai morar em Duque de Caxias. Galardão é upgrade. Vai fazer um upgrade, né? O galardão nada mais é. Galardão significa isso, é o prêmio. E qual é o nosso prêmio? É a vida eterna. Ponto, mais nada. Não tem mais nada do que inventar. Entendeu? Eu morri, vou receber o meu prêmio, que é a vida eterna. Ponto. Como vai ser lá no céu? Vai ser um lugar bom, sem choro, sem dor, sem tristeza. Né? A gente já comentou aqui numa outra aula, né, sobre as figuras do Apocalipse. Vai ter rua de ouro. Não. A ideia é que para simbolizar a beleza do lugar, né? A muralha é feita com colunas de diamante. Não, é para simbolizar que é um lugar de segurança, né? Que diferente das cidades daquela época, onde eram invadidas, onde as muralhas eram derrubadas, na eternidade eu vou ter paz, segurança, tranquilidade, né? Uma vida sem dor, sem choro, sem ansiedade, sem preocupação. Então, a ideia é essa, né? Basicamente essa, não tem muito o que inventar. Né? O ruim é que muita gente fica inventando coisa, né? Para você procurar um lugar melhorzinho no céu, isso não existe. O pessoal dá uma visão capitalista do céu, né? Eu vou comprar um lugar melhor no céu, quase que uma indulgência lá da Idade Média, lá que o pessoal estava vendendo, o pessoal está vendendo hoje também.
E aí é brincadeira, né? Aí não dá. Entendeu? É por isso que eu falei isso, entendeu? Então, nessa perspectiva que o senhor tem, que o senhor, né, que o senhor formou aí, né, que o senhor escolheu, quando diz que quando a pessoa morre, né, ela fica no quarto, né, lá, que o meu pastor fala isso, que quando a gente morre, a gente fica no quarto lá, Deus preparou o quartinho para a gente está lá descansando, dormindo. Eu já até imagino, né, assim, né, aquele descanso. Fica todo mundo no quarto, fica igual no necrotério, lá tudo parado, esperando. Aí, às vezes, eu penso assim, professor, pô, será que deve ser algo assim bem diferente mesmo, porque você ficar esperando, dormindo o tempo todo, eu fico assim imaginando, né? Eu fico conjecturando em cima daquilo quando ele fala isso, né? Então, assim, nessa perspectiva do senhor, se falando nisso, quando você morre, né? Como é que é? Você já vai... Roberto, né? Roberto, o texto bíblico não fala nada sobre isso. A gente tem teorias, né? Vocês vão estudar teologia sistemática. Na teologia sistemática, alguns teólogos criaram teorias sobre o que acontece após a morte. Uma que é muito comum é o chamado estado intermediário, que é entre, né? A pessoa morreu, mas Jesus ainda não voltou. Então, é o estado do sono, o sono de Deus, né? A pessoa está dormindo no Senhor. Aí alguns vão dizer isso aí que você está falando. Que o espírito vai ficar lá aguardando Jesus voltar. Outro vai dizer que já vai direto para o céu. Outro vai dizer que não, tem que esperar o dia do julgamento, que vai para o céu ou para o inferno. Eu procuro olhar o que o texto bíblico está dizendo. O que o texto bíblico fala depois que a gente morre? Céu ou inferno. Pronto, acabou. Então, não tem a ideia de julgamento, né? É uma ilustração para dizer o seguinte: a minha vida ou a minha morte eterna vai depender daquilo que eu fizer aqui. Então, se eu aceitei a Jesus, eu vou para o céu. Se eu não aceitei Jesus, eu vou para o inferno. Ponto. Essa é a ideia do julgamento. Né? E não que eu vou parar lá, né? Aí tem... Eu tinha um folheto antigamente que era um livrinho, aí o cara morria, aí ia para o céu, aí chegava lá, tinha um telão mostrando a vida dele toda, aí depois, né, Deus perguntava o que ele queria, o que não queria, aí tem a peça Mãos Vazias, né? Aí Deus abre, o que tem nas tuas mãos? Não tem nada para apresentar. Aí parece que a salvação é por mérito, não é por graça. A Bíblia não fala disso. O que a Bíblia fala? Que o caminho é Jesus. Ponto. E o que eu tenho que fazer para adquirir a eternidade é em vida. É a parábola lá do bom samaritano, do rico e o Lázaro, né? Eu tenho aqui a lei e os profetas. É só seguir a lei e os profetas. E com isso eu adquiro a vida eterna, né? A fé em Jesus. Ponto. Acabou. Então, se você me pergunta, Ricardo, o que acontece depois da morte? Eu vou para o céu ou para o inferno. Mas eu fico dormindo? Não sei dizer. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Mas fulano acredita. É o que fulano acredita. Mas o que a Bíblia realmente diz, a gente não tem. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, Paulo escreve justamente porque os crentes de Tessalônica estavam com essa dúvida. E, no geral, sabe o que ele responde? Vão viver a vida de vocês e deixem os mortos mortos. Por quê? Vamos viver aí, ó. Não dá para se preocupar com o que acontece depois da morte. Vamos viver a vida agora. Você lê 1 e 2 Tessalonicenses, ele está justamente orientando sobre isso. Não dá para ficar aqui conjecturando com o que vai acontecer depois. A gente tem que estar preocupado com o que a gente está fazendo agora. Então, eu sou dessa... digo eu, Ricardo Luiz Freitas, eu sou dessa linha, morri. É céu ou inferno. Tem estado intermediário. Eu vou para o purgatório. Vou para o limbo. O limbo nem existe mais. Que há uns 5 anos atrás, aí, um desses papas aí acabou com o limbo. Então, nem tem mais o limbo. Né? Agora é só o purgatório. Entendeu? Eu pelo menos, acredito. Quando ele falava sobre isso, eu sempre imaginei assim, mas isso não deve ser algo certo, né? Assim, não é certo. Ele
ele prega isso. Ele várias vezes ele prega isso, ele fala isso, né? Porque é o que ele, né? Mas assim, na minha consciência de imaginação, isso nunca se enquadrou. Aí, por exemplo, agora eu estou formando o meu sentido teológico. Igual o professor André, na aula, ele falou que tem... Eu entendi que ele tem, né, a perspectiva dele, mas existem coisas que ele, em outras perspectivas, que ele acha favorável. Então, por exemplo, né, o segmento do meu pastor, ele acredita e idealizou isso. No meu contexto teológico, se eu achar dessa forma, né, se eu não achar, eu acho que não é assim, porque também, até então, só quando a gente morrer, né, pastor, ou professor, que a se a gente vai pessoa vivenciar. morreu e voltou para dizer, beleza. Agora, se a pessoa não morreu, não tem como saber, porque a Bíblia não fala. Então, qualquer outra coisa é conjectura, né? Ficar teologando aí, né? É ficar inventando coisa. Ah, um anjo. Ó, se a pessoa virar para você e falar assim, não, que um anjo me falou, já descarta, porque aí a pessoa está esquizofrênica, entendeu? Ah, o que Deus me falou, aí é esquizofrenia pura. Agora, a Bíblia não fala nada sobre isso, entendeu? Professor, Eu acho que é melhor ficar com o texto bíblico. o professor, o pessoal usa para falar sobre isso daquela passagem do Rico e Lázaro. Então, a passagem do Rico Lázaro é a passagem que ela descarta isso. Por quê? Porque Sim. na passagem Jesus vai falar, não adianta voltar, porque eles têm a lei e os profetas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer em vida. E é uma parábola, né? Não é uma história real, é apenas para ilustrar que a salvação... É interessante, professor. Ela é dada em vida. Mas, infelizmente, usam errado. Né? Os aniquilacionistas, aqueles que querem a aniquilação da alma, têm um pensamento parecido com o do senhor. Não no sentido de que, no final das contas, as almas serão aniquiladas juntamente com o pecado e o diabo no fogo eterno. Não nesse sentido. Mas não crer que o mais importante realmente é saber que nós somos justificados, que ninguém seria julgado e condenado ou absolvido. Esse título jurídico não existe. Esse ato forense de Cristo, que é o nosso vigário, ele vai substituir nossa perdição. Ou seja, nós não seremos absolvidos, seremos justificados por Cristo. Isso que é importante. Eu, por exemplo, penso que teremos, sim, um sentido intermediário, como se fosse o paraíso, ainda não o céu, mas é uma coisa muito mais mística do que efetivamente uma concretização bíblica. É isso aí. Não é errado você pensar assim. Como agora, o senhor já falou. O problema é defender isso e dizer que está na Bíblia. Ninguém por causa disso. Não vai. Agora, assim, o cuidado que a gente tem que ter eu acho que a gente tem que ter honestidade e dizer assim, ó, igual o Juarez está falando, eu acredito nisso, eu acredito. Agora dizer, não, porque a Bíblia afirma, é muito complicado, entendeu? Não tem essa afirmação. A gente tem as nossas convicções, nossas ideias, né? Eu posso estar até errado. A gente morre, aí já pensou, você morre. Aí a Roberta morre, daqui a 5 minutos a Roberta morre. Aí ela vai lá para o quartinho, ela tá vendo, o Ricardo estava errado na aula. Eu posso Essa do quartinho é sinistra, hein? Gente, vamos parar com esse papo de morte. Aí, essa do quartinho, professor, nunca ouvi. Mas tem, entendeu? Porque tudo é conjectura. O cara vai para a favela, depois ele vai... Entendeu? Olha aí que doideira. Tá ali no check-in, né? Check-in do céu. É complicado. Mas veja bem, esse tipo de interpretação que a gente está comentando aqui, isso tem a ver com o nosso costume, com a nossa doutrina. A gente está comentando a Escritura. É o que o judeu fazia. Com a Halaká, com a Hagadá, com a Mishiná, com a Guemará, com a Tosefta, com o Talmud. É comentário de comentário de comentário. Isso leva a que lugar? Lugar nenhum. Mas tá vendo? A gente está aqui, ó, comentando. Para variar, isso é complexo, né? Então. Até porque, por exemplo, falar depois da morte, para ter certeza, eu tenho que ter morrido, né? Para saber. No livro de Hebreus que está escrito, após a morte, sexo e juízo.
A única coisa, Exatamente. Né? a única afirmativa que nós temos. Agora, como é que vai ser esse juízo? É isso aí. Como é que vai ser? Né? Qual é o tempo? Qual é a relação com aquele que está vivo? A gente não sabe. Entendeu? Professor, eu tenho uma experiência que eu já tive em coma, né? Então, eu tive uma experiência que eu vi uma matéria, acho que foi até na Discovery, falando de pessoas que tiveram experiência pós-morte, no caso, pessoas que chegaram lá no último grau, né? Igual como eu, né? E eu tive algo também que eu vivenciei, né? O que você viu? O que eu vi? É. Não, eu estava em coma, no caso, eu comecei a ouvir o que estava acontecendo, porque assim, eu dormi e de repente eu acordei no hospital. Só que esse acordar era como eu começava a ouvir, não tem aquela sensação quando você está ainda dormindo, mas você está ouvindo tudo que está ao seu redor? Sim. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui a 900 de glicose de açúcar no sangue, no CTI do Salgado Filho, no Hospital no Meia, né? Desenganada já pelos médicos, e eu vivenciei isso. E aí eu sentia aquela vontade de abrir os olhos, de mexer o corpo, de sentir o corpo, mas a minha mente estava ouvindo tudo que estava se acontecendo, Mas mas você não morreu. não Você morri. falou com Deus? Falou com São Pedro? Alguma coisa assim? Não, estou brincando. Ele balançar a chave? Você estava assim, você estava consciente do que estava acontecendo ao teu redor, certo? Ao meu redor, só que eu não conseguia movimentar meu corpo, eu não conseguia sentir o meu corpo. Então, mas a minha consciência, a minha mente estava funcional, e eu tentando acordar naquela agonia de querer acordar e não conseguir, entendeu? De querer levantar e não conseguir, foi muito angustiante. É tanto que eu não consigo dizer para você o tempo. Se você falar assim, quanto tempo você ficou assim, Roberto, naquela angústia de acordar? Eu não sei. Eu não sei mas isso que você passou não é o pós-morte, entendeu? Sim, só que aí o que aconteceu? Eu elevei o meu pensamento em oração, porque eu falei, se eu não morrer, meu irmão, eu vou morrer, porque eu ouvia ouvia o barulho das aparelhagens, então eu tive uma percepção de que eu estava no hospital e estava pronta para morrer. Eu falei, pô, se eu não morrer, eu vou morrer, porque eu já havia tido experiência de coma antes. Não, entendi. Então, aí eu fui e falei assim, se eu não morrer, eu vou morrer. E eu estava assim, há um ano caminhando na igreja, mas eu estava caminhando querendo a cura. Eu já até dei esse testemunho aí no seminário. Só que eu elevei aquele meu pensamento e orei a Deus. Eu falei, Senhor, se eu não morrer, eu vou morrer. Eu sei, Roberto, mas olha só, essa sua experiência, eu não tenho como qualificar a experiência de ninguém, obviamente, né? Que experiência é experiência. Mas isso que você está falando não é o pós-morte. Você não. Por exemplo, eu ouvi um pastor uma vez me falou o seguinte: que ele morreu, ele foi no céu, conversou com Deus, Deus falou um negócio para ele e ele voltou. Eu fiquei olhando para a cara dele, é mesmo? Ele porque eu falei, paizinho, paizinho. Eu fiquei olhando, falei, esse cara é maluco. Porque, assim, é um tipo de coisa que é muito complicado, entendeu? Mas aí, pastor, eu não tive essa experiência, que eu não fui lá para o céu, não, mas eu tive uma experiência, porque o meu corpo, quando eu fiz essa oração a Deus, eu senti o meu corpo sair, eu saí, aí que é a experiência. Não é, eu acredito que eu não cheguei lá na morte, mas eu tive algo sobrenatural, assim, algo que eu saía do meu corpo, eu fiquei de costa pro teto, igual como se eu estivesse presa Você num saiu do corpo? Saí do corpo. Na Índia, tem um monte de gente que faz isso toda hora. Essa tua experiência é comum com um monte de religião. Entendeu? Só que eu me vi, professor, como é que eu estava, eu sei, visivelmente. Então, eu visualizei você como é fez que uma viagem transcendental. Isso é uma experiência religiosa. Isso é um fenômeno religioso. Isso tem tudo quanto é religião. Aí eu vi como é que eu estava e eu tomei um susto. Naquilo que eu tomei um susto, a voz aqui do meu lado esquerdo falou assim, é isso que eu quero te dar. Quando falou que é isso que eu quero te dar, o chão do lado da cama que eu estava
o chão se abriu igual uma nuvem e eu vi aquelas pessoas andando para frente e para trás. Eu não sou dessa coisa de que foi uma revelação, eu não creio que foi isso, mas foi a minha experiência. Eu falo em qualquer lugar, né? Eu não sou pentecostal, nunca eu vi isso. Roberto, não... Mas olha só, essa sua experiência, como eu estou falando, não dá para qualificar. Mas se você perguntar para um médico, para um psicólogo, para um psiquiatra, isso tem várias explicações. Dependendo do estado que o corpo estiver, a gente produz um monte de coisa, um monte de imaginação, um monte de coisa na nossa cabeça. Outras religiões também vivem falando disso. Mas essa tua experiência é a tua experiência. Agora, não dá para ligar ela a nenhum texto bíblico, porque nenhum texto bíblico fala sobre isso, entendeu? Não dá para dizer, quando a pessoa morre acontece isso, ou acontece aquilo, porque o texto bíblico não está preocupado em falar com isso. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque assim, a sua experiência ela é válida, porque é a sua experiência, obviamente, só você que pode dizer se é verdade ou não, ninguém mais pode dizer isso, só que não há um amparo bíblico para isso, assim como qualquer outra experiência, certo? Agora, há uma diferença entre o texto bíblico e a experiência, né? Isso que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer. Para minha realidade, eu comento assim, eu falo, eu vivenciei isso. Claro que eu não quero assim passar que as pessoas tenham que ser assim com outras pessoas, claro que não. Mas essa foi a minha experiência que para mim foi um divisor de águas. Para quê? Para realmente eu ter uma mudança, né? Para realmente então ali para mim foi o divisor de águas. Ali realmente eu falei, ali eu tive uma experiência que trouxe mudança para minha vida, entendeu? Você falou isso aí de sair do corpo, eu lembrei do... Professor. Eu lembrei do... Fala. A minha sogra também teve uma experiência igual a da Roberta, quando ela operou um tumor na cabeça. Então, tem gente que diz que, dependendo do estágio que você vai estar, o corpo produz certos elementos químicos que vão fazer você ver uma luz, né? Parece que você está, estou vendo a luz. Você vê que quase todo mundo que tem experiência quase morte diz que viu a luz. Isso é um processo químico que o cérebro realiza, segundo alguns, né? Mas, assim, a Bíblia fala sobre isso, gente? Não fala. Vou dar um testemunho na minha igreja sobre isso. Cara, complicado. Professor, há uma conexão, porque Lázaro ficou 4 dias morto antes de ser ressurreto. Há uma conexão desse modo intermediário? Então, não dá para dizer... Mas isso não dá para afirmar categoricamente que existe esse módulo aí não intermediário. Dá. Tem gente que diz que é isso aí, mas é interpretação, é conjectura, entendeu? Tá acabando o tempo aí. Só para a gente poder entender o seguinte, isso tudo que a gente está conversando aqui, tudo conjectura, tudo ideia, né? A gente vai pegar isso e colocar num texto. Aí gera esse monte de comentário aqui. Aí um passa por uma coisa, fala, outro entende outra coisa, fala, né? Então, essas leis orais que se tornam escritas geram esse monte de coisa. Então, é comum em tudo quanto é religião. Era no judaísmo, também é no cristianismo. Está faltando aí menos de 1 minuto, né, para acabar o nosso tempo. Faltou a gente falar aí da Septuaginta. Mas aí, semana que vem, eu continuo. Aí eu falo da Septuaginta e do dia daqui. Valeu? Que aí para a gente ter uma ideia aí, né, de como isso acaba influenciando a própria religião, né? E aí a gente percebe que faz parte também da gente aí, né? Beleza?